Então vamos lá. Novo projeto. Eu só vou mudar essa composição porque ela não vai ser muito útil aqui, porque a gente está falando de uma tela 16:9. Mas nesse caso eu vou deixar onde geralmente fica, que é aqui, eu acho. Macete. Antes de você trazer algo para o After, cria uma composição e regula o tempo que você quer usar e a taxa de quadros, porque quando eu importar o Photoshop, ele vai pegar essa última configuração que eu fiz de nova composição e vai levar para lá. Eu não quero que esse vídeo tenha mais que 10 segundos, né, até para ficar um vídeo leve pro OBS. Então eu vou fazer o que? Taxa de quadros 24, é como eu costumo trabalhar mesmo. Para importar, você pode vir aqui e importar arquivo, ou você dá um duplo clique nessa parte do projeto, essa parte vazia aqui, ó, duplo clique, vai abrir a janela de procura, vai até a pasta onde você salvou o seu projeto do Photoshop, importar. Aqui também cuidado, se você colocar mesclar, ele vai vir uma imagem toda fletada, uma imagem única, não é o que a gente quer. A gente vai então, composição, manter tamanho das camadas, é isso que a gente quer. Beleza, aí ele vai trazer tanto a pasta com todos os assets dentro do Photoshop, né, ou seja, todos os arquivos separados. E vai vir também com essa pré-comp definida já. Se eu clicar nessa pré-comp, vai ter o mesmo sistema de camada que a gente estava vendo lá no Photoshop. Então a gente tem o 03, que é a nossa imagem. Se você habilitar aqui a transparência, essa parte do meio já está vazada, né? E a transparência fica aqui no After, embaixo desses menus aqui. Tem esse aqui que mostra o campo de controle de cada camada. Aqui eu tenho os HUDzinhos que eu trouxe, as bordas, que basicamente já estão elas vêm em luz sólida. O nome das mesclagens muda um pouco do Photoshop para o After, mas muitas delas existem nos dois e conseguem vir. Só algumas que se você fizer no Photoshop e trazer para o After, ele não tem o mesmo modo de mesclagem, então ele vai meio que bugar e você vai ter que dar um jeito de deixar no mesmo visual aqui. Então é bom se atentar a isso já e se antecipar. E tem o logo aqui. O logo é a única coisa que eu vou fazer uma graça com ele, dele sumirem aparecendo uma vez nesses 10 segundos mesmo. Bordas não precisa mexer. E os HUDzinhos eu vou entrar aqui para fazer uma graça também. Então eu vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver melhor, deixar no máximo. E aí é o seguinte, esse aqui eu quero que ele fique girando devagar, né, sem chamar muita atenção. O que eu vou fazer? Poderia criar um keyframe aqui, delimitar o número de voltas e criar no final. Se eu fosse fazer isso, como seria? Crio aqui um keyframe no segundo 0, sem mexer nos controles, nos parâmetros, e aqui no final eu quero que ele dê uma volta, só uma volta. Então se eu voltar aqui, ele vai. E ele vai levar esse tempo aqui para dar exatamente uma volta e acabar como ele começou. Essa é uma maneira de fazer. A outra maneira é usando expressão. Vou ensinar as duas porque pode ser útil. Então, segura o Alt, o botão Alt do teclado, clica aqui no reloginho, vai abrir esse campo de texto, você escreve time, o número aqui vai ser a velocidade que ele vai ficar criando esse movimento. Isso serve para vários efeitos no After. Nesse caso aqui eu vou colocar um 5 para testar. O único problema é o seguinte, de eu usar uma expressão aqui. Quando acabar e voltar, quando ele estiver em loop no OBS, ele vai ter esse corte aqui, porque ele não vai ter dado uma volta específica. Então, pensando nisso, eu vou voltar e vou deixar realmente com keyframe, que vai ser a forma de eu controlar onde ele vai acabar e como ele vai começar. Então aqui ele vai estar em 0 e aqui nos 10 segundos ele vai estar em 1. Porque aí a hora que ele terminar e ele começar, vai ficar algo mais fluido, mais contínuo, né? Como se fosse um loop como tem que ser. O final é o começo. E agora esse aqui, eu não vou ter controle específico só dessas barras, a não ser que eu crie uma máscara, e talvez seja isso que eu faça, porque senão ele vai ficar só piscando, não vai ter muito sentido, né? Então a gente vai para um caminho um pouco mais complexo, mas que vai ser legal aqui. O que a gente vai fazer? O seguinte, vou dar mais um zoom aqui para facilitar, vou com a camada selecionada, vou pegar a ferramenta de retângulo. Se você criar um retângulo sem camada selecionada, ele vai criar uma forma, assim como no Photoshop, uma forma geométrica. Se você selecionar um objeto e usar as formas geométricas, ele vai criar uma máscara. Então nesse caso eu vou pegar só a parte de dentro aqui desse HUDzinho. Ele não é reto. Volto. Vou precisar da Pen Tool. Então clicou aqui na Pen, dá até mais um zoom. Cliquei aqui, vai fazer a seleção respeitando só essa parte de dentro. A hora que você fechar, ele vai entender que você terminou a máscara. Só que nesse caso, eu quero que fique o inverso e isso aqui vai ficar numa camada de baixo. Então o que a gente vai fazer, vir aqui e dar um subtrair. Ele vai tirar, né, o que você selecionou na máscara. Criou a máscara, ele vai te dar esse controle. Se não te der de cara, é só vir aqui, clica na setinha, ele vai te dar as duas opções. Transformar, você mexe nos parâmetros de escala, posição, rotação. A gente vai chegar nessa parte em outras aulas. E nessa parte aqui da máscara, você tem os controles da máscara em si. Então deixei a máscara, fiz essa primeira máscara, tá aqui selecionada. Tem mais de um modo, se eu der adicionar, ele vai selecionar só ela. Se eu der um subtrair, ele vai remover a parte da seleção que a gente fez do resto do objeto. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, contornar só o que eu quero que saia.
subtrair aqui também. Agora eu quero ter o controle dessas duas partes separadas. O que eu vou fazer? Vou selecionar a camada, que é responsável por isso aqui. Vou dar um Ctrl D, ele vai duplicar. E aqui embaixo eu vou dar um adicionar e aqui um adicionar. Agora o que eu tenho? As duas camadas separadas. Aqui eu tenho só essa parte de fora e aqui só essas duas barras que eu quero fazer elas do 0 ao 10, ela vai encher, vai piscar, vai sumir e aí vai ficar nesse ciclo, né? Como isso aqui já é uma máscara, pra gente poder ter o controle que a gente quer, botão direito, pré-compor, mover todos os atributos para a nova composição. Agora é como se fosse um grupo, né? A gente vai poder trabalhar em cima do grupo porque as máscaras não estão mais aqui. E agora a gente vai, enfim, mascarar de novo essa parte aqui. Agora a gente vai animar. Então eu selecionei a máscara, fiz um campo de seleção, uma forma da onde eu quero que ela apareça. Eu vou abrir o controle dela aqui. Aqui no caminho você consegue animar as extremidades dessa forma. Então eu vou criar um keyframe aqui, vou voltar aqui na ferramenta de seleção, vou selecionar essas duas arestas e com shift selecionado eu vou trazer elas para o lado. A minha máscara agora ela tá aqui, só nesse retângulo verde que eu acabei de criar. E aqui nos mais ou menos 9 segundos eu vou pegar, já tá até selecionado aqui e vou trazer. Agora vai acontecer isso, a máscara vai encher. Se eu quiser suavizar esse movimento, ele vai começar devagar. E para não ficar esse corte duro aqui, né, eu vou aumentar o feather. Se você seleciona a camada que tem a máscara e aperta a tecla F, abre esse controle de difusão. Vou deixar um 3 talvez aqui. Ele vai ficar assim. Agora ele vai ficar enchendo aqui a minha barra. Quando ele chegar no 9, ele vai terminar de encher, né, onde eu coloquei aqui. E aqui no 9 eu vou criar vou dividir essa camada. Eu poderia criar os keyframes de piscar, né, na mão aqui. Só que eu vou ensinar outra coisa também. Eu vou selecionar aqui no 9 segundos onde tá. Vou dar o comando Ctrl Shift D. Ele vai fatiar essa camada em duas, separando onde tá a agulha da linha do tempo. Então agora eu tenho uma camada de 9 segundos, que é essa máscara acontecendo. E aqui nessa outra eu vou criar uma expressão de piscar, sem criar vários keyframes. Era só criar um 0, um 100, um 0, um 100 aqui na opacidade, que ele já ia ficar piscando a cada quadro. Só que eu vou selecionar o Alt e vou escrever Wiggle, né? W-I-G-G-L-E, abre parênteses aqui, vou colocar 100, 100. O que ele vai fazer? Ele vai piscar. Agora vai ficar assim, que enchendo a barra, né, tal. Chegou ali, vai dar umas piscadas e vai voltar. E esse vai ficar o meu looping. Depois a gente talvez faça mais alguma graça, mas era isso que eu queria fazer. Porque aí na tela principal, enche a barra ali embaixo, tal, pisca, volta. E é isso. Se eu quisesse fazer nesse círculo, digamos, selecionar só essa parte aqui e fazer só ela ficar piscando enquanto o círculo gira, seria possível. Eu não vou fazer isso porque senão vai começar a chamar muita atenção aquela parte ali. Agora uma outra coisa legal, eu vou ensinar aqui sobre o logo. De vez de fazer qualquer transição nativa, eu vou usar uma overlay sólida para fazer uma animação aqui de entrada. De saída também, não sei, mas de entrada vai ser. Talvez eu faça ele sumir usando só a opacidade. Eu tenho algumas transições sólidas baixadas. O que são transições sólidas? Vou até compartilhar com vocês aqui para vocês verem. Eu tenho um monte de vídeo desse salvo que eu baixei de packs e o próprio YouTube tem alguns sites que tem isso. E é basicamente alguma animação que acontece só entre o branco e o preto, porque a gente consegue levar isso pro After e usar isso a nosso favor para fazer uma transição, tipo essa aqui. Essa aqui é interessante já, como se fosse tinta caindo, né? E aí cobre toda a tela. O importante é que em algum momento seja tudo preto e em outro momento seja tudo branco, porque é essa nuance das duas cores que vai fazer um objeto ser revelado. Essa A22. Então vou tirar daqui, trazer o A22 para. Como a gente vai usar isso? A gente acha a parte que fica tudo branco. Vou cortar aqui. Beleza. Se quiser mexer na velocidade que isso acontece, tem uma forma rápida de fazer isso. Clica com o botão direito aqui nessa linha onde está o nome de cada coluna, né? Então, tipo o nome da camada, onde tem os ícones aqui. Clica bem no finalzinho dela e ativa o esticar. O esticar te dá essa porcentagem aqui, que 100% é o tamanho de tempo original da camada. E se eu descer um pouco aqui para 70%, digamos, ele vai acelerar, né, para acontecer em 1 segundo. Então o que acontecia antes naquele outro tempo, agora vai acontecer em 1 segundo. Eu vou deixar essa camada aqui primeiro no tamanho. Ela só tem que ocupar ela tem que ser pequena porque ela só vai interferir aqui no meu logo. Já vai ficar tudo claro. Vou deixar ela aqui, esse tamanho acho que tá bom. Vou achar o final dela, o último frame. Os atalhos I e O são úteis no After. O I leva a agulha da linha do tempo, né, a seleção aqui exatamente para onde começa a camada que está selecionada. E o O leva para o último keyframe. Apertei o O, achei o último dela. Achei o logo aqui e vou dar um Ctrl Shift D.
nessa mesma posição onde acaba a primeira camada. Até trazer isso para cá para ficar mais simples. E agora aqui que a magia vai acontecer. Na camada de baixo do logo, camada do logo selecionada, você vai abrir essa janela aqui, fosco de controle. Dentro da fosco de controle, você vai selecionar essa camada que é esse vídeo que a gente trouxe, né, de sólido, de branco pro preto. Ela é a camada 1. Não, ela é a camada 2, A22, né, o nome do arquivo. Então selecionei ela, aí aqui vai vir desse modo aqui, né, e você clica uma vez para ficar essa luminância, para ficar esse desenho meio de sol aqui, né. O que vai acontecer, ela vai usar a diferença entre o branco e o preto para fazer uma transição, vai ficar assim. Entendeu? Como se fosse um AV, que a camada em si era isso, né? Ela era isso aqui, ela fazia esse chiado de TV. E agora o logo tá com esse aspecto na hora de entrar, ó. Ele falha e entra, usando exatamente a imagem de fundo. Quando ela fica branca ele mostra, a parte preta não mostra. Então é uma transição assim. Deve ter algum plugin, algum preset que faz isso? Deve ter, mas se você ter o vídeo é uma aplicação acho que até mais simples de fazer. Então não sei se eu vou levar isso aqui pro final também, acho que faz sentido, né? É camada 3, tá. Essa aqui é a camada nova. Vou levar ela pro final, vou fazer ela até ser mais rápida. Aqui tá 50, eu vou colocar em 50, tá, e 70 aqui, né, a velocidade, eu vou deixar em metade, 50% aqui. Vou achar onde ela começa, vou separar a camada do meu logo de novo. Por que eu tenho que separar? Porque se eu deixar a camada inteira e colocar esse fosco de controle, ele vai bugar. A hora que acabar o vídeo de cima, ele vai sumir, porque ele está dependente do vídeo de cima para aparecer quando a gente faz o efeito. Então eu deixo essa camada, essa parte que é livre, né, que ela vai aparecer o tempo todo separada, porque aí não tem esse revés do fosco de controle. E vou deixar essa parte aqui de baixo. Então essa aqui está vinculada a essa, que é o vídeo lá, e essa aqui vai estar vinculada a outra. Então eu vou vir aqui, fosco de controle, essa aqui é a camada 2 agora, e agora eu tenho que fazer o seguinte, clicar na luminância e inverter, porque eu quero que agora ela apareça no preto, que é o começo do vídeo, e eu quero que ela suma quando o branco aparecer, que foi o caso ao contrário dessa. Qual que é a diferença? Essa aqui está invertida, essa não. Então essa vai aparecer com branco e essa vai sumir. E como acontece do final para o começo, vai ficar exatamente isso. O logo some, o logo aparece, a barrinha ali embaixo fica enchendo e o outro girando. E é basicamente isso que eu quero pro vídeo. Simples, né? Tipo, nada de um efeito super pensado, só que deu pra ver como acontece desde a concepção da ideia do Photoshop, desde apagar cada imagem, fazer a colagem ficar do jeito que eu gostaria, tanto de trazer pro After e animar poucos elementos, mas também animar do jeito que eu gostaria de animar eles literalmente, né? Então fazer as interfaces ali embaixo ter uma movimentação, fazer a barra ficar enchendo e também trazer essa overlay por cima e etc. Se eu quisesse fazer mais coisas aqui, mas nesse caso realmente como é uma interface onde as coisas vão acontecer, começar a ela tá acontecendo, eu não queria superlotar de informação mesmo, beleza? Acho que é isso, agora eu só vou renderizar ela e o último detalhe para renderizar com alpha adicionado, que eu vou ajudar vocês também. Terminou o projeto, selecionou a composição aqui, que nesse caso é a base nova, vem em exportar, arquivo, exportar, adicionar a fila do MIDI Encoder. Deixa ele carregar, o projeto do After já está salvo, e aqui no MIDI Encoder qual que é a magia para você poder exportar com alpha ativado? Você vai deixar em QuickTime e aqui você vai vir em ProRes com alpha, Apple ProRes 444 com alpha, certo? Então QuickTime aqui e Apple ProRes com alpha. Seleciona onde vai salvar ou só clica e depois vê onde foi e só deixar renderizar. E aí eu vou pular para a parte final onde a interface vai aparecer aqui já no OBS. Beleza, foi. Agora eu vou mudar isso aqui ao vivo. Pera aí. E pronto, temos nossa nova interface. Agora, como vocês conseguem ver, inverteu tudo, eu tô do lado esquerdo, o programa vai ficar ali do lado direito agora, e é isso aí, chegamos no novo resultado. Já dá pra ver ali embaixo o círculo girando da interface, como a gente fez, a barra ali enchendo e piscando, esvaziando aos poucos, e meu logo também aparecendo ali em looping, e também as poeirinhas voando ali. Então esse foi o objetivo, pretendo gravar as próximas aulas usando essa interface de fundo, acho que ficou um pouco mais escuro, um pouco mais, menos brilho, mais fácil de acompanhar, de ver, e é isso aí. A gente se encontra nas próximas aulas, onde eu vou trazer o que eu sei, novas técnicas, novos efeitos, tanto no Photoshop quanto no After. E para quem chegou até aqui, valeu pela atenção. Tamo junto, galera. Vamos que tá.